Queridos irmãos, hoje vamos partilhar o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento à multidão, olha, Jesus está ensinando a muitas pessoas, e ele diz, tomai cuidado com os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Os doutores da lei eram especialistas na Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então eram homens tidos como que professores, né? Mestres da lei, né? De Moisés ali do Antigo Testamento. Então eles eram muito respeitados. O texto vai continuar dizendo assim: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos melhores lugares nos banquetes. Ou seja, os doutores da lei, que também eram fariseus, eles estavam sempre em destaque, com as suas vestes vistosas, né? E sempre querendo ser autoridade. Eles devoravam as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Olha o que Jesus está dizendo com este evangelho. Primeiro ele fala para tomar cuidado com os doutores da lei. Por quê? Porque eles são perigosos, eles são hipócritas, são raça de víboras. Eles ensinam e pressionam o povo com muitos preceitos, mas eles mesmos não cumprem nada do que eles pressionam o povo. São fariseus, são hipócritas. E aí Jesus continua dizendo assim, Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse, em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho lindo. Jesus ele está ensinando, né, a todos ali presentes. Primeiro ele fala, tomar cuidado com os fariseus, doutores da lei. Eles receberão a pior condenação. Então, primeiro ponto que a gente aprende, cuidado com a sua maneira de agir, a sua maneira de ser. Você é católico, você é cristão, você é evangélico, você é cristão. Então, viva como Jesus, viva os ensinamentos de Jesus, viva o evangelho, porque se você se comportar como um fariseu, e infelizmente muitos na igreja se comportam como fariseus, infelizmente muitos vivem como se Deus não existisse, ou como se Deus não se importasse com os nossos pecados, né? Muitos estão indo na igreja, vão para a missa, né? Vivem ali o dia a dia da igreja, mas fora da igreja pecam como se fosse um devasso, como se fosse um pagão. Então, assim, leva a vida de qualquer jeito, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não estivesse enxergando ali o pecado. Deus não quer que pequemos, Deus não quer que vivamos uma vida de devassidão, de trevas, de pecados. Não dá para fazer de conta, gente, que é cristão. Não dá, é incompatível. Então esse evangelho quer nos ensinar isso. Não sejamos como os fariseus. Depois, outra coisa que Jesus nos traz neste evangelho, que tem muitas pessoas de posses que dão aquilo que estão sobrando. Tudo bem, né? Ofereça a Deus, mas ele quis dizer que esta mulher, esta pobre viúva, ela deu tudo que tinha para Deus, porque ali está se dando para Deus, né? Ali está se oferecendo a Deus, uma oferta a Deus. Então ele ficou observando, olha que interessante, Jesus ficou observando, né? E ele prestou atenção no rico que dava grandes quantias, mas ele prestou atenção numa mulher pobre, viúva, que deu 2 moedinhas, né? Como se fossem centavos para nós hoje, né? Que eu acho que não tem nem tanta validade, quase não se acha mais uma moeda de centavos. Não vale quase nada. Então, mas era tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha foi o que ela deu, que ela ofereceu a Deus.
que a gente aprende com isso? Temos que oferecer a Deus tudo que nós temos, tudo. A nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos, o nosso emprego, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, tudo façamos para Deus. Deus esteja em primeiro lugar em nossas vidas, porque tudo mais virá por acréscimo, diz a palavra. Então, esse evangelho é lindo, ele nos ensina muito a não sermos como os doutores da lei, porque receberão a pior condenação, e também a oferecermos a Deus tudo, toda a nossa vida, todo o nosso coração. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.